Gente, um grande abraço, fantasticamente importante estar com você de novo e a gente vai continuar nossa preparação para o Enem. Hoje é um tema belíssimo, origem da vida. É a nossa aula, olha aí, 31, origem da vida. Só que eu quero chamar a sua atenção porque eu vou dividir em dois momentos. Normalmente, na literatura de ensino médio, há uma confusão muito grande. Porque a gente fala da origem da vida e talvez você tenha essa confusão em mente. Mas a gente fala sempre em dois momentos, só que os livros trazem o assunto ao mesmo tempo. E aí gera uma confusão danada, né, na sua cabeça. Quais são os dois momentos? Imagina a origem da vida no planeta Terra. E aí você aprenda a entender padrões. Existe um padrão de vida na Terra que é celular. Os seres vivos desse planeta, exceto o vírus, são feitos de células. Portanto, estudar a origem da vida na Terra é estudar a origem das células. A Terra existe há 4 bilhões e meio de anos. Portanto, buscar a origem da vida na Terra é voltar e saber o que aconteceu entre 4 bilhões e meio e 3,5 bilhões de anos. Lá está o segredo da origem das primeiras células na Terra. O outro momento é em qualquer momento histórico. As pessoas tinham dificuldade em entender como apareciam algumas formas de vida. Você imagina a brincadeira que a gente tem do bicho da goiaba. Imagina alguém há 200, 300, 400 anos que fosse abrir uma goiaba e encontrasse uma larva de um inseto lá dentro. Ele não tinha a mínima ideia de que algum inseto tinha conseguido colocar um ovo ali e desenvolvido a larva. Então, estas pessoas, num determinado momento histórico, começaram a tentar justificar o surgimento de formas vivas cujo ciclo de vida eles não dominavam. Por isso que nós temos dois momentos. Um momento é estudar lá na Terra primitiva realmente a origem das primeiras células na Terra. Isso é a origem da vida no planeta. O outro momento é entender como algumas formas vivas surgiam no planeta. E aí a gente pode dizer que é qualquer momento histórico. Você pode ter alguma dúvida hoje em dia. É esse primeiro momento que a gente vai estudar agora. Qual é ele? Como algumas espécies surgem em um determinado momento histórico, e é belíssima essa discussão. É interessante que você acompanhe a história do planeta, a história da Europa, e aí você vai entender tudo isso que eu estou falando. Vamos lá? A gente divide em dois setores, a abiogênese e a biogênese. A, você já sabe que é negação, bios é vida e gênese é origem, formação. O que diziam essas pessoas? Que alguns seres vivos eram formados a partir da matéria inanimada. Então, essa matéria bruta, por exemplo, poderia originar formas vivas. É claro que as pessoas, ao longo da história, quem defendia uma posição dessa, não era gente bobinha, mas eram as melhores cabeças de cada época. E aí o pessoal criou toda uma história em torno. Qualquer forma bruta pode originar forma viva? Não, ela tem que ter uma força geradora, uma energia criadora de vida, que foi chamada de princípio ativo. Então olha no esquema que eu estou montando. A matéria bruta poderia originar forma viva desde que fosse dotada de um princípio ativo. Agora você vê, lá desde a antiga Grécia, eles imaginavam que as rãs nasciam a partir do lodo que ficava embaixo dos lagos, nos brejos. É claro que eles não tinham ideia que os anfíbios tinham uma fase da vida na terra, mas tinham que reproduzir na água.
Quando eles viam pequenas rãs saindo desses locais, não tinham dúvida, aquela lama que está lá no fundo detém o princípio ativo gerador das rãs. E isso atravessou a Idade Média inteira. A partir dos séculos XVI, XVII, um outro grupo de pessoas que gostavam de pesquisar e entender o mundo começaram a achar que não era bem assim. E que hoje em dia todo ser vivo origina de um ser pré-existente. Por isso surgiu a outra corrente chamada biogênese. A biogênese diz que hoje em dia todo ser vivo origina de outro ser vivo pré-existente. E virou uma briga de um grupo contra o outro aí ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII e até XIX. Eu quero que você guarde alguns nomes e algumas experiências. Em qualquer prova, inclusive Enem, são esses que serão cobrados. Então, da abiogênese, eu quero que você guarde o primeiro nome do Aristóteles, lá na Antiga Grécia. O Aristóteles foi quem defendeu a ideia das rãs, veja o século IV a.C. Mas aí eu separei um detalhe para você, porque a gente fica imaginando que são pessoas bobinhas, só que você está analisando com os olhos do século XXI. Imagina você no século IV, por exemplo, antes de Cristo. Só para que você saiba, as pessoas têm um conhecimento geral e especificam em algumas coisas. E aí você tem nomes muito importantes que eram adeptos fervorosos da abiogênese. Por exemplo, olha na tela, William Harvey, que era um fisiologista, ele descobriu o sistema circulatório, século XVI, XVII. Descartes, impossível que você não tenha estudado na matemática. E olha, Isaac Newton, até hoje você estuda as leis de Newton na física e vai estudar para a sua prova, pois brilhante físico, mas aqui ele era um adepto da abiogênese. É claro, cada um jogava com o que tinha na época. E não se falar em rãs, você já sabe que é a história do Aristóteles. E aí a gente entra num outro exemplo. Esse médico belga chamado Jean-Baptiste, você vai guardar? Von Helmont. Olha, século XVI, início do XVII. Esse médico disse na época, e ele era um médico brilhante para a época, que fez várias experiências de abiogênese. Inclusive, ele lançou uma receita para produzir ratos por abiogênese. Olha que maravilha! E o que disse ele? Você imagina naquela época que não tinha asepsia, não tinha higiene alguma. Que você pegava uma camisola suada, a gente fala camisa, mas camisola suada naquela época que não tinha desodorante, coloca atrás de uma porta, num quarto escuro, com grãos de trigo, que o suor tem o princípio ativo, e em 21 dias tinham ratos. Então guarda bem essa experiência do Von Helmont. Ele é a segunda pessoa que você tem que saber da abiogênese. Num canto sossegado, pouco iluminado, camisolas, na verdade, sujas e suadas, grãos de trigo, e em 21 dias surgirão ratos. Aqui está o Von Helmont. Gente, mas, por favor, tinha rato em todo lugar, não precisava fazer experiência, mas as pessoas acreditaram. Então a gente pega do século XVII para frente, principalmente, pessoas que começam a contestar a ideia da biogênese e começam a difundir o quê? Que todo ser vivo hoje origina de um outro ser vivo pré-existente. A gente são 3 nomes que você vai guardar, só 3 e 3 experiências. O primeiro, Francesco Redi, olha aqui, Redi, vai aparecer sempre Redi na prova. O que é que tinha na época? Na época, gente,
não tinha geladeira, não tinha como guardar carne de caça, de pesca. Só que rapidamente ela estragava, apodrecia e apareciam uns seres em forma de verme. Eles chamavam de seres vermiformes, forma de verme, que na verdade eram larva, por exemplo, de mosca. Você sabe que qualquer cadáver, as moscas vão lá e põem ovos e viram as larvinhas. Mas as pessoas não faziam a conotação do ciclo reprodutor da mosca. Só que o Red começou a achar que tinha alguma coisa errada. E na verdade, se você for procurar o verso 19 lá na Ilíada, ele leu a Ilíada e lá tinha uma citação da antiga Grécia de mosca pousando nos cadáveres dos soldados. E aí ele teve uma ideia, cara, realmente onde tem carne está cheio de mosca. Então deve fazer parte do ciclo reprodutor das moscas. E aí vem a experiência, ó. Frascos contendo carne, alguns abertos para as moscas pousarem, né, e outros cobertos com tela. Aqui está a experiência, esse é o Red. Então você vê, em alguns frascos ele deixou a carne como era natural. As moscas pousavam e aí nasciam as larvinhas. Em outros ele cobriu com uma gaze e as moscas não conseguiram entrar, pousar e colocar seus ovos. Resultado, larvas cobriam a carne no final de 24 horas e aqui estava sem larvas. Ora, meus amigos, ele provou que se o pessoal cuidasse e evitasse com que as moscas pousassem na carne, não surgiriam as larvas e não surgiam. Daí você diz, bom, Geraldo, então bateu na abiogênese, derrubou a abiogênese. Não por um motivo, porque na sequência um indivíduo chamado Leeuwenhoek descobriu bactérias. Na verdade, ele raspou a gengiva que estava inflamada e ele construiu vários microscópios e descobriu as bactérias, que ele chamava de micro-organismos. O povo que defendia a biogênese vibrou e falou, cara, o Red resolveu a questão do surgimento da larva e do ciclo reprodutor da mosca lá com a carne. Mas imagina um micro-organismo, um ser que é tão pequeno, que a gente só enxerga ao microscópio. Será que tem ciclo reprodutor? Impossível. O pessoal fazia sopa e estragava, enchia de micróbios. Aí começaram a falar que a sopa, o caldo de carne, o caldo de legumes, tinha o princípio ativo que gerava micro-organismos. Entenda-se, bactérias. E aí começou outra briga. Agora observe a sua tela. Leeuwenhoek, então, holandês, ele aperfeiçoou o microscópio e lá no século XVII descobriu os micróbios. Esse indivíduo que você não vai guardar, ele começou a achar que tinha alguma coisa errada, que talvez esses micróbios estivessem no ar e caíssem sobre o alimento. Então o que ele fez? Ele pegou frascos, colocou ali uma sopa, né, um caldo de carne, e pensou, cara, eu acho que vem do ar. Se eu cobrir, vedar e fechar o frasco e ferver, eu mato o que está dentro. Se o de fora não entrar, nada nasce. E realmente deu certo. Mas aí começou outra briga que você vai ver. Esse indivíduo é importante, esse inglês chamado John Needham, que na verdade era um padre. Ele fez o mesmo experimento, ferveu 30 minutos, deixou alguns dias, mas encheu de micro-organismos. Estava cheio de bactérias. Aí ele falou, tá vendo? Não adianta ferver, eu acho que ele ferveu demais. Realmente, o caldo nutritivo lá, caldo de carne, tem o princípio ativo que gera micro-organismos. Entenda-se, bactérias. Aí, contra isso, um outro padre resolveu repetir essa experiência. E é esse nome que você vai guardar. O padre Spallanzani. Lázaro Spallanzani, ó, século XVIII nós estamos.
ele repetiu a experiência do Niederan e realmente não nasceram micro-organismos. Aqui está a experiência. Então, vários frascos, o que ele fez? Ele ferveu para matar possivelmente o que tinha no caldo, deixou alguns abertos e outros ele vedou. Então, ele esterilizou, na verdade. Resultado, os frascos que ele deixou aberto ficaram repletos de bactérias, então de micro-organismos. Aqui está a figura do Spallanzani. Os que ele vedou estavam completamente esterilizados. Então essa é a experiência do Spallanzani. Lembra que do Red é carne, larva de mosca e mosca. E aí apareceu uma briga muito grande. O Niederan, ele era patrocinado por alguém que defendia a abiogênese, então ele tinha que defender. Aí ficou uma briga. O pessoal do Niederan dizia o quê? Eles ferveram demais e destruíram o princípio ativo. O pessoal do Spallanzani dizia o quê? Não, ele ou ferveu de menos ou não vedou direito. Mas aí eu quero que você perceba o desenvolvimento da humanidade. O pessoal discutia isso na Europa. Quem está certo, quem está errado. Enquanto eles discutiam, um confeiteiro francês teve uma ideia. Ele vendia comida, a comida estragava rapidamente, ele perdia dinheiro. Ele falou, se o pessoal do Niederan tiver razão, eu vou continuar perdendo a vida inteira. Mas se o pessoal do Spallanzani tiver razão, eu posso preservar meu alimento. Ele começou a colocar alimento em lata, vedar a lata, fechar e ferver, esterilizar. Resultado, esse indivíduo criou a indústria de enlatados. Enquanto as pessoas discutiam uma ideia, ele já estava faturando em cima da ideia. Ele chamava, François Appert. Então, ele deu início à indústria de enlatados. E agora vem o terceiro nome que você vai guardar. Então, você lembra que você guardou da abiogênese Aristóteles e von Helmont. Aqui você vai guardar a experiência do Red, do Spallanzani e agora do Pasteur. A coisa estava andando, a França então resolveu dar um prêmio à Academia Francesa para quem definitivamente derrubasse a teoria da abiogênese. O Pasteur, que já era um pesquisador, já era conhecido, ele repetiu várias vezes a experiência do Spallanzani e provou que realmente o Spallanzani tinha razão, mas a academia disse não, precisamos de algo mais contundente. Por isso eu quero que você guarde isso. 1860, início do trabalho do Pasteur, e qual era o estímulo? O prêmio oferecido pela Academia Francesa de Ciências. Então ele pegou 4 frascos e, atenção, o nome do frasco, ele chamou de pescoço de cisne. Vejam, qual era a alegação? Primeiro, que destruiu o princípio ativo. Segundo, no final do século XVIII, descobriram o oxigênio e a importância que o oxigênio tem para a vida. Aí quem defendia a biogênese começou a falar, então vai ver que não destrói o princípio ativo, mas quando você ferve, o oxigênio vai embora. Foi por isso que o Pasteur teve essa ideia de pegar o balão, pegar o gargalo, aquecer e tornar esse gargalo comprido e sinuoso, como você vê agora na tela. Exatamente isso aqui, ó. Por que que ele fez isso? Para deixar o frasco aberto para o ar penetrar tranquilamente. Porque o que é que o pessoal estava alegando? Que faltava oxigênio. Aí o Pasteur disse, espera aí, quando eu ferver, vai sair gota d'água, vai ficar ao longo desse gargalo. O ar entra, mas os micro-organismos não conseguirão fazer a curva e ficarão retidos aí ao longo do gargalo. Então ele repetiu a experiência várias vezes, ó, ferveu e deixou aberto. O líquido permaneceu estéril. Aí ele fez, a academia falou, faça alguma coisa mais forte. Aí ele foi numa região alta, fria,
e cortou o gargalo e falou, ó, aqui provavelmente poucos frascos vão se contaminar, porque é muito frio, os micro-organismos não estarão ativos. E realmente aconteceu isso. Aí veio para uma região mais quente de Paris e falou, aqui não, aqui está mais quente, aqui está contaminado o ar, e eles entrarão em ação. Cortou vários gargalos e realmente foram contaminados. O Pasteur já foi chamado em seguida para resolver a questão de uma vinícola na França que estava virando vinagre. Então ele descobriu que os micro-organismos faziam a fermentação, mas tinha um outro grupo que continuava e fazia virar vinagre. Aí ele resolveu fazer uma coisa, aquecer e resfriar várias vezes para matar alguns micro-organismos e não outro. E, gente, a gente faz isso até hoje. É esse processo que é chamado de pasteurização em homenagem ao Pasteur. Não é legal? Que bom que você sabe isso. Com esse experimento, Pasteur, se alguém perguntar quem foi o Pasteur, derrubou definitivamente a abiogênese. Aí, a partir desse final do século XIX, a humanidade passa a entender que, hoje em dia, todos os seres vivos originam de outros seres pré-existentes. Você vai dizer, o que é que mudou na minha vida? O que mudou é que a gente começou a cuidar da água. A água é um dos maiores veículos de transmissão de doença. A gente começou a ter asepsia nos hospitais. O material cirúrgico começou a ser esterilizado. As pessoas começaram a ter cuidado para preparar o alimento. As pessoas começaram a lavar alimentos crus para poder não estarem contaminados. Resultado, a vida média da população no início do século XX, que no Brasil, por exemplo, era em torno de 40 anos, pulou para mais de 70 anos. Hoje, quando você sai e passa o álcool gel na sua mão, você está fazendo isso graças ao trabalho do Pasteur. É isso que o Enem quer, gente. O Enem vai olhar a aplicação prática daquilo que você aprendeu. Não adianta você decorar, porque o Enem não vai buscar a sua memória. O Enem vai dar esses exemplos e pedir que você entenda a utilidade, o ganho para a humanidade e a aplicação prática desse novo conhecimento. Tudo bem? Resolvido isso, para onde que a gente vai? Voltar lá para a Terra primitiva e estudar como apareceram, então, as primeiras células. Então, você guardou aqui o processo de pasteurização, que eu falei para vocês, e a gente vai para as principais teorias para o surgimento da vida na Terra. Tudo bem? Agora a gente volta a um período entre 4,5 e 3,5 bilhões de anos atrás. Até porque na frente não tem. Mas como o pessoal fala sempre assim, eu também estou falando para você. Quais são as principais teorias? Olha aí, primeiro, o criacionismo. Ele fala da teoria da criação especial. O que ele diz? Que Deus criou tudo. Mas o pessoal que defendeu essa ideia e a ideia bíblica não é porque eram religiosos, é porque tinha uma ideia errada da data de existência da Terra. Eles achavam que a Terra tinha apenas 5.000 anos, e com 5.000 anos não dava tempo de surgir naturalmente a vida, alguém tinha que criar. Então essa é a nossa crítica. Lembra que ciência é uma coisa, religião é outra. A gente não confunde as duas coisas. Aí você diz, e se provarem que assim aconteceu? Aí a gente passa a adotar essa. Por enquanto, porque a gente não usa, porque as provas apontam ao contrário. Então tudo que a gente disser que não usa é porque não tem provas. Segunda teoria, cosmogênese, gênese do cosmos, ou panspermia cósmica. Uma outra corrente diz assim, cara, não tinha condição de ter vida na Terra, então deve ter vindo de algum lugar onde a vida já existia. E veio e semeou a vida na Terra. É claro que aí pensa, o que poderia ter vindo? O que de mais fantástico tem na Terra? As bactérias, que poderiam, na forma de esporo, terem viajado pelo cosmos. Quem ataca diz, olha, é uma viagem muito longa, nem as bactérias suportariam. Quem defende diz, poderia ter vindo, por exemplo, de carona aí, um cometa, sei lá, num corpo cósmico qualquer, aí diminuiria o tempo de viagem. Mas a gente diz, nós não temos encontrado moléculas orgânicas fora. Aí encontraram no meteorito que caiu na Sibéria, outro no Canadá, vestígio de base nitrogenada, que é lá do DNA e do RNA. Mas, como caiu quando já tinha vida, pode ser que ao entrar no campo gravitacional da Terra tenha varrido o que já tinha no nosso ar.
Então essa teoria não é aceita não porque ela é ridícula, não tem sentido, porque a gente ainda não tem provas, por isso que ela não é aceita. E qual é a teoria aceita? É o que você vai ver agora. Aí surgiu a ideia, vamos falar assim, nem tanto a Deus, nem tanto ao cosmos. Vamos imaginar que a Terra está modificando e tenha surgido naturalmente na Terra, então, entre lá 4,5 e 3,5 bilhões de anos. Ora, não tinha comida. Então a primeira ideia é que a chamada hipótese autotrófica, então que os primeiros seres fariam fotossíntese. Não é aceita. Por que não é aceita? O gás carbônico apareceu depois em grande quantidade, o oxigênio muito mais tarde apareceu em grande quantidade e uma célula, atenção, para fazer fotossíntese já teria que ter surgido muito complexa e ao contrário da natureza. A natureza parte do simples para o complexo e do complexo para a extinção. Hoje tem um outro grupo que diz que, poderia fazer quimiossíntese. Então, vem talvez uma nova teoria aí na frente. Alguns chamam para essa de litoquímio, porque é quimiossíntese, lito de rocha, né? Autotrófica. Se você ouvir falar nisso, mas ainda não está no circuito, né? É uma ideia que está crescendo. A teoria atual é essa, ó, heterotrófica, teoria heterotrófica. Então, rapidamente vamos vê-la. A teoria heterotrófica foi defendida primeiro por Huxley, né? E depois o Haldane foi quem passou a defender essa ideia do Huxley. Você vê que o Haldane falece em 1964 e a gente está em 1920, portanto estamos chegando próximo da nossa realidade atual. Mas quem desenvolveu a ideia foi Oparin. É esse nome que você vai guardar. Então a teoria é heterotrófica, junto ao Haldane. O Oparin era um russo e bioquímico. Você vê que o Oparin falece em 1980, portanto muito próximo da nossa realidade atual. Então eles partem da Terra primitiva nas condições da Terra primitiva. Em 1936 ele publica esse livro chamado A Origem da Vida. E da onde que ele parte? É isso aqui que você tem que guardar, ó, da atmosfera primitiva da Terra. Segundo os estudos do Oparin, tinha amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água. Então, gente, é isso que você vai guardar. Segundo Oparin, não segundo outra pessoa, qual era a atmosfera primitiva da Terra? Amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água. Esse vapor d'água é muito normal que tenha surgido de tanta erupção vulcânica na Terra, naquela época. Ok? Aí o que ele propôs? Que esses gases da atmosfera primitiva, e mais o vapor d'água, sofriam a ação das descargas elétricas, porque começou a chover pela primeira vez, era uma chuva torrencial, essa chuva de verão, que tem relâmpago, trovão, que assusta as mulheres mais velhas e as criancinhas, e a radiação ultravioleta, que não tinha camada de ozônio. Então é muita energia incidindo na atmosfera e na Terra. Resultado, é energia suficiente para quebrar a ligação química desses compostos, aí esses átomos se juntam para formar novos compostos além dos mesmos. Aí o Oparin falou, peraí, vamos para o laboratório imaginar que novas combinações podiam ter. E aí ele começou a imaginar compostos orgânicos simples como os aminoácidos. E aí você pode observar na tela a sequência, ó. Esses aminoácidos formados, então, na reação na atmosfera primitiva, caíam e em rocha quente se reuniam formando proteínas primitivas, chamadas proteinoides. Essas proteínas na água se juntavam para formar complexos proteicos, eram varridas para o mar primitivo. E ali, o que acontece? Esses conjuntos de proteínas eram envoltos por bolhas de água, porque tanto esses complexos proteicos são bipolares, tem polo positivo e negativo, como a molécula de água tem polo positivo e negativo. E aí o que ele chamou de coloides, a gente pode produzir coloide é gelatina, né? E ele chamou para esses complexos de proteínas revestidos por água de coacervados.
Agora você vê, tem uma bolha de água envolvendo proteína e aqui ocorrendo reação química que não ocorre no resto do mar. Esses coacervados absorvem elementos de fora, novos átomos e moléculas, crescem e são capazes de se dividir. Então, o coacervado ainda não é a primeira célula, mas no momento que surge uma membrana, no momento que surge DNA e RNA, e o primeiro material genético foi o RNA e não o DNA, e ao controle da reação e da divisão, a gente já chama de primeira célula. Mas lembre que o mar primitivo está cheio de aminoácidos, proteinóide, complexo proteico, colóide é gelatina, né? Proteína em água, e coacervados. Então ele chamou a isso de um caldo nutritivo no mar primitivo, que estava alimentando esses coacervados e essas primeiras células. Só que guarde isso, essas primeiras células pegavam comida então da água, por isso eram heterótrofas. E não tinha oxigênio, então elas eram anaeróbicas e faziam fermentação como processo respiratório. Guardem isso aqui, ó. Heterótrofas, anaeróbicas e faziam fermentação. Aqui você vê um coacervado produzido em laboratório. Ok? Várias experiências atestaram. Então, o Wohler foi o primeiro a sintetizar uma molécula orgânica, a ureia, em laboratório. O Urey defendeu essa hipótese e ajudou o Miller, Stanley Miller. Esse é o outro nome que você tem que saber. O Oparin, que desenvolveu a ideia, e o Miller, que fez uma experiência famosa. Esse é um Miller, então escute bem. O Miller ficou pensando, várias outras pesquisas mostravam que era tudo viável. Aí o Miller, lá na década de 50 do século passado, ele estava assistindo uma aula numa universidade, era um garoto então de geologia, e o professor estava falando exatamente do Oparin. Ele falou, e se a gente criar um aparelhinho que ponha lá essa atmosfera primitiva e de descarga para ver o que acontece? O professor, vamos fazer. E fizeram esse aparelho. Esse foi o aparelho do experimento do Miller. Então você vê que são dois balões conectados por tubo. Aqui coloca água e ferve. Aí por essa torneirinha introduz hidrogênio, metano e amônia. Isso tudo com vapor sobe para esse segundo balão, onde tem uns eletrodos dando descarga elétrica para simular energia. É claro que aqui ficou reagindo, colocaram um condensador para o estado gasoso se transformar em estado líquido, e aqui tinha um depósito. Eles deixaram uma semana isso acontecendo, e aqui depositou um material com cor de tijolo. Então lembra assim, qual era a hipótese? Eu devo obter aminoácidos a partir da possível atmosfera primitiva nas condições da atmosfera primitiva. Aí você diz, e qual foi o resultado? Ele obteve realmente aminoácido. Quando fez esse teste, viu que tinha aminoácido. Então, cuidado. O Miller prova que a teoria do Oparin está certa? Não. Ele prova que ela é viável, porque ele não testou a teoria inteira, ele testou a primeira parte, ele testou apenas a viabilidade de produzir molécula orgânica simples a partir dos gases da atmosfera primitiva nas condições da atmosfera primitiva. E é isso que você vai guardar, tá? Então vejam agora a evolução das células. Ó. Então as primeiras eram procariontes, tipo bactéria, né? Heterótrofas e anaeróbicas. Muito tempo depois surgiram as primeiras autótrofas que faziam fotossíntese. Foi aí que começou a acumular oxigênio na Terra. Mas ainda anaeróbicas, porque não tinha oxigênio. O primeiro oxigênio que acumulou, que começou a ser liberado, reagiu com metais da superfície. A gente tem dados que mostram que a partir de um determinado momento começou a precipitar óxido de ferro no mar primitivo e formou a camada de ozônio. Só depois que formou a camada de ozônio, então bem recentemente, no último bilhão de anos, é que conseguiu acumular oxigênio. E acumulando oxigênio, foi possível que sobrevivessem as primeiras células aeróbicas. Então, ó, procariontes, autótrofas, heterótrofas, aeróbicas e anaeróbicas. Agora tem de tudo, né?
mas todas procariontes. Só depois que surgiram as eucariontes, as células ricas em membranas, né? Como as nossas. Procarionte é só bactéria, ricas em membranas. Ok? A teoria é a seguinte: invaginação da membrana plasmática, descobriram, por exemplo, que o retículo endoplasmático resulta da invaginação da membrana, só que aí descobriram uma coisa que eu quero que você guarde, que mitocôndria e cloroplasto são duas estruturas citoplasmáticas que têm DNA próprio, que já foram bactérias no passado. Então, essas bactérias do passado foram incorporadas às células eucariontes em formação, e veio a outra teoria, chamada simbiose antigamente, ou endossimbiótica, né, ou mutualística mais recentemente, que diz que os eucariontes surgiram a partir do momento que essas estruturas foram incorporadas pelas eucariontes em formação. Mas aí vem, e as estruturas que não têm DNA? Então eu quero que você guarde o seguinte: a teoria atual para a origem das eucariontes é essa aqui, ó, teoria mista. Tudo que não tem DNA surgiu por invaginação da membrana. Tudo que tem DNA, e você vai guardar essas duas coisas, mitocôndrias e cloroplastos, por um processo chamado, ou de dentro, né? Endossimbiose ou endomutualismo. É a mesma coisa. É isso que o pessoal vai cobrar bastante. Valeu, gente? Um grande abraço e até a próxima.